Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre fotoação, fotografia e outras linguagens da arte. Me acompanhe. Conhecer, analisar e apreciar a fotoação e a fotografia em outras linguagens artísticas é o objetivo da nossa aula hoje. Pense um pouco, a fotografia faz parte do seu cotidiano. Você imagina o que é uma fotoação? Fotoação. Foto, eu sei o que é. Ação, talvez ação tenha algo a ver com teatro, cinema. Será? Ação. Vamos adiante. Bom, a primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niepce. Desde então, a fotografia vem se popularizando e todas as pessoas fazem registros de momentos importantes, lugares, shows. Gente, vocês têm noção do que representa o surgimento da fotografia em 1826? 1826, esse cara aqui, ó, o Joseph, ele conseguiu retratar pela primeira vez uma imagem fotográfica, mas tinha um probleminha ali. Ela não se fixou no papel por muito tempo, ela sumiu, tá? Aí depois de diversas pesquisas, ele se juntou a um cara chamado Daguerre, aí ele morreu, o Daguerre herdou as pesquisas dele, e daí uma longa pesquisa, né? Conseguiram, por fim, em 1839, 838 ou 839, me falhou a memória agora, foi declarado oficialmente a primeira fotografia, que é quando Daguerre conseguiu fazer com que a fotografia ficasse estampada, né, impressa no papel, sem que a luz do sol, né, fizesse com que a imagem sumisse. Existem alguns tipos de arte, como as apresentações teatrais, dança e performances, que acontecem em um determinado espaço e lugar, diferente de um livro, filme ou quadro que podemos sempre retornar e vê-los. Essas obras ficam preservadas apenas em nossa memória. A fotografia, portanto, pode ser uma maneira de registrar estas manifestações artísticas. Você já foi a um concerto? Você já foi a uma ópera? Você já foi ao teatro? Você já assistiu um balé? Pois é, se você não está lá no momento presente, você não consegue levar para casa. Eu vou levar esse balé para casa, lá eu assisto. Me dá meia dúzia de teatro, me dá a cena 3 do teatro que em casa eu vejo. Vou pular a cena 4, depois eu vejo. Não existe isso, né? São, digamos, arte efêmeras. Elas acontecem e acabam. Elas não estão ali para a hora em que você quiser. Aí vem a grande, majestosa fotografia, né? Que permite com que você fotografe, né? A câmera permite que você fotografe e retrate este momento para recordar e ter como registro. Os registros de ações artísticas muitas vezes são chamados de fotoação, um tipo de produção bem atual no mundo da arte, geralmente usado por artistas que realizam performances, intervenções, apresentações e outras ações. Então, olha só, a esse tipo de fotografia nós vamos dar o nome de fotoação. Eu vou registrar uma ação cênica, uma ação performática, um happening, eu vou registrar, né, aqueles trabalhos artísticos que são efêmeros. O que é efêmero? Aquilo que não dura para sempre, ou seja, efêmero de curta duração, né? Começa e acaba no instante em que começou e não tem mais como você presenciar aquele mesmo trabalho. Amanhã eu posso até ver de novo a mesma performance, né, se eu for até o local, mas não é igual, porque ela não tem um roteiro, ela não é composta por, né, não é uma história contada que vai lhe dar uma sensação única. Não, cada um pensa de um jeito diferente, cada um tira a sua própria conclusão e, né, depende muito da emoção, né, do jeito, do comportamento físico, né, e emocional do artista naquele momento, tá? Então,
esses tipos de atividade, instalações artísticas, né, esses tipos de atividades são efêmeros, porque não duram, são de curta duração, e aí a fotoação, que é o nome que se dá à fotografia que registra esses momentos, elas dão conta de garantir, né, para a posteridade aqueles trabalhos. Vamos então a uma atividade. Como a linguagem da fotografia afeta o seu dia a dia? Você pode imaginar como era o mundo antes dela? O que será que mudou? Gente, qual a importância que a fotografia tem para você? Você tem Facebook? Tem Instagram? Tem celular? Já ouviu falar em selfie? Pense um pouco e a gente já volta. E aí, galera, pensou? Olha, na era das redes sociais, cara, na sala de aula mesmo, às vezes é até frustrante para nós como professores, estamos lá explicando e aí tem sempre um coleguinha, né,
usando o celular, e aí fulano sai do celular, volta para a aula, querido, vamos estudar, o que você está fazendo aqui? Geralmente, na maioria dos casos, eles estão numa rede social, ou Instagram, ou Facebook, né, procurando, né, olhar sobre a vida alheia, no momento inapropriado, que é o momento da aula, né, gente? Eu também olho Facebook, Instagram, mas lá nessas redes sociais existem variadas fotos. A pessoa posta o que comeu ontem, né, a que horas foi dormir, a pessoa posta que está com um namorado ou namorada nova, a pessoa posta que terminou o relacionamento, ela posta uma foto de curiosa, posta uma foto de um momento, sobre um grande acontecimento. E você? Geralmente, você já parou para pensar que tipo de foto, quais são as fotos que você posta no seu Facebook, no seu Instagram? Eu, particularmente, já percebi que eu gosto de postar fotos quando eu estou sentindo que eu estou em fase de transição emocional. Por exemplo, se eu sinto que eu estou triste, mas que tudo vai mudar, eu vou lá e posto uma foto representando aquele momento. Ou às vezes eu pego uma foto, por exemplo, do Superman, que é o meu personagem, meu super-herói preferido e o melhor de todos os super-heróis, não tem pra ninguém, hein? Eu vou lá, posto uma foto dele e sempre está relacionado a algo que eu estou sentindo, algo que eu estou pensando. Mas nem todos que estão vendo ali dentro do meu site, dentro da minha rede de relacionamento pessoal, entendem o porquê que eu postei aquela foto. Claro, porque é subjetivo, tem a ver comigo. Alguns acham legais, alguns curtem, outros fazem comentários, mas eu sei o porquê postei aquela imagem. E você, posta foto por quê? Gente, aqui ó, Emídio Luiz é um imigrante italiano que tornou-se fotógrafo no Brasil em 1978. Primeiro tirando fotografias para jornais e 2 anos depois fotografando espetáculos de teatro e dança. Olha aqui, gente, Emídio Luiz vive no Brasil, eu costumo dizer que ele é brasileiro, mas ele não é brasileiro, né? Mas olha desde quando mora no Brasil, né, gente? Então, olha aí. Ele veio da Itália, mas, né, hoje naturalizado brasileiro. Olha aí, gente. Ele tira fotos de teatro, espetáculos de dança, ele registra os momentos artísticos. Isto é uma fotoação. Vamos analisar, então, algumas fotografias de Emídio Luiz. Olha aí, Emídio Luiz, olha que belíssimo momento da captura desta imagem, gente. Como está esta bailarina? É uma bailarina, né, gente? Olha ali, ó, o sapatinho, né? Em que momento ele tirou esta fotografia? Olha que belo, né, gente? Parece imagem de filme, né? Filmes de terror, né? Ó, eu viajando já, galera. Mas olha que lindo, que foto artística impressionante, belíssima, né? Olha que imagem sensacional. Não nos lembra um pouco assim, expressionismo, um pouco de surrealismo, né? Olha que sensacional, que bárbaro, né? A anatomia humana por si só já é perfeita. Aí você junta vários corpos fazendo contorções, é claro que aqui são passos de uma coreografia de balé. Olha que imagem belíssima que a fotografia nos proporcionou. Bom, já que nós vimos algumas imagens ali do Emídio Luiz, vamos a mais uma atividade. Para você, que tipo de temática é mais atraente em uma fotografia? Questões sociais, imagens da natureza, pessoas, registros do cotidiano ou de ações? Por quê? Se você fosse um fotógrafo, fosse registrar uma fotoação, que tipo de fotoação você gostaria de registrar? Pense aí e eu já volto.
E aí, galera, pensou que tipo de fotografia você gostaria de registrar, né, como tornar parte do seu repertório? Bom, continuando, Eduardo Navarro e Nelé Azevedo são artistas que produzem performances e intervenções. Eles apresentam suas ações em galerias ou museus por meio de vídeos e fotografias, para que o público, ao ver suas imagens, possa experimentar a sensação que elas transmitem. Então vamos conhecer aqui alguns de seus trabalhos. Eles então trabalham com performances e intervenções. Só para lembrar aqui, o que é uma performance? Quando você usa, né, o seu corpo como suporte para expressar uma ideia. O que é uma intervenção? Uma intervenção, geralmente você se apropria de um ambiente, tá? Pode ser interno ou pode ser externo, na maioria das vezes externo, e ali você vai também expressar uma ideia e não necessariamente você tem uma figura humana, tá? A performance utiliza, né, do corpo como suporte, e a intervenção, ela se apropria de um espaço, de um ambiente para comunicar uma ideia. Então aqui alguns de seus trabalhos, olha aqui. Instruções do Céu, de 2016. É uma performance de Eduardo Navarro em Nova York que chama a atenção para o movimento imprevisível das nuvens refletidas nos espelhos em uma ação meditativa. Então vocês têm pessoas aqui, ó, na base de um espelho, e ali ela é uma performance que recebe, né, a influência da iluminação do dia. As nuvens, elas passam por esse espelho e vão nos dando imagens que ali pessoalmente nos dá uma sensação, né, nos chama a atenção, desenvolvendo o nosso... como que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Trabalha o nosso sistema sensorial, né, mais nessa ideia, né? Você tem que estar lá para poder sentir a ideia da performance. Olha aqui, corpo sendo usado como suporte, mas lembrando aqui, ó, que eu havia dito que eles fotografam os trabalhos deles para fazer exposições, então a percepção do momento presente ali da performance, a gente não consegue ter. A gente consegue ter uma ideia olhando para a foto. Mas é legal, de repente, você estar lá, porque é o jogo de imagens, o jogo de luzes, né, do local, né, as nuvens que vai dar a ideia, que vai nos passar a ideia que o artista pretende. Aqui nós temos o Monumento Mínimo, uma intervenção urbana de Nelé Azevedo, realizada pela primeira vez em 2005. Ao ar livre, o gelo tem pouco tempo de existência e por causa da rápida mudança de forma, é preciso registrar essas obras em fotografia ou filme. Qual era a intenção dela nessa foto? Gente, ela queria, né, com a ideia do gelo, veja que são gelos em formatos de pessoas, e a maneira em que o gelo, a ideia é o gelo derretendo, retratar a ideia de como a vida é rápida, como ela vai num instante. Essa é uma das ideias da Nelé Azevedo, olha só, né? Porque o gelo vai derretendo, então, ou seja, a vida vai acabando e ela procura registrar isso nessa imagem. Claro, né, gente, que estar lá e ver é mais legal do que ver pela foto, mas a intenção, né, a subjetividade da foto a gente consegue captar ao olhar uma imagem de pessoas esculpidas em gelo e deduzir, né, o que ela quer com essas esculturas em gelo, né? Ou seja, derretendo, está acabando, ou seja, logo essas esculturas não vão existir, ou seja, assim como nossa vida, tudo que começa tem princípio, meio e fim. Vamos então a mais uma atividade, agora é a sua vez. Pense em questões que você considere relevante para abordar em uma exposição artística e fotografe essa ideia. Explore os recursos disponíveis aí na sua casa e viralize-as. O que tem aí na sua casa, galera, que vocês podem usar como algo para revolucionar, questionar, intrigar, fazer com que as pessoas pensem? Pense aí, dá uma olhada aí na sua casa e a gente já se fala.
E aí, pessoal, deram uma olhada, escolheram alguma coisa para ser tema de uma exposição fotográfica sua, fotoação. Nessa aula nós falamos sobre a fotoação e a fotografia em outras linguagens da arte. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!